Olá, seja bem-vindo ao Câmera Aberta. O projeto Arquitetura na Periferia oferece assessoria técnica para mulheres de baixa renda. A ideia é que elas melhorem as moradias com a autonomia de conduzir as reformas das próprias casas. O projeto surgiu no meu mestrado, que eu entrei justamente com a inquietação de exercer uma profissão que não dava conta de atender a maior demanda do Brasil, que é justamente nas periferias, né, onde as pessoas constroem, até autoconstroem, né, suas casas sem auxílio técnico, que pode gerar muitas vezes desperdício de material, de tempo, ou até problemas mesmo, né, estruturais. A ideia era levar essa informação, esse serviço de assessoria técnica para essa população. Trabalhar com mulheres foi por alguns motivos. Um deles porque a mulher ela é quem geralmente passa mais tempo dentro da casa, seja trabalhando, seja fazendo a manutenção daquele espaço. Só que na hora de decidir como que esse espaço vai ser construído, ela é excluída. Os homens dominam, né, a construção civil, então é muito importante que ela faça parte desse processo. Outro motivo é que eu estudei algumas outras experiências mundiais de microcrédito e elas mostram que as mulheres, quando recebem um benefício, elas tendem a promover melhoria para mais pessoas. O projeto ele se iniciou, né? A gente juntou um grupo de mulheres e começamos a perceber que realmente tinha algumas coisas que nos incomodava mesmo. No meu caso, tinha uma torneira na beira da porta, não tinha tanque, e a gente organizou, né, tabelas de trabalho, né, para dividir, né, etapas do nosso trabalho, né, quando seriam reuniões, quando seriam alguns cursos, né, algumas coisas assim, e até chegar no Mão na Massa, que assim foi assim o nosso sonho, assim, a meta alcançada, né? A Karina deu uma prancheta pra gente, deu máquina fotográfica, treina pra gente medir a casa da gente. Aí a gente mesmo desenhou como que a casa da gente era, o que você queria mudar. E isso assim foi muito importante até pra gente conhecer o espaço que a gente tem. Eu fiz uma encanação de água e uma de esgoto que era da pia. A gente levantou uma parede, rebocou alguns cômodos. E eu coloquei o piso, a cerâmica do meu quarto sozinha. Esse projeto, ele me mostrou assim, que não tem uma área específica para mim. Eu posso estar onde eu quiser. Não tem nada que me impeça de construir a minha casa. E aí, às vezes, a gente se esbarra no conhecimento, né, de saber fazer o trabalho, e também na força física, né, porque somos mulheres, e aí a gente, né, não vai conseguir, né, carregar os tijolos, carregar o concreto, e eu acabei descobrindo que eu tenho essa força. Hoje em dia, eu me vejo que eu não tenho um limite para nada, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, aonde que eu quiser, na hora que eu quiser. E isso, assim, mudou, assim, muito, assim, na minha vida, assim. Mudou o meu jeito de ver as pessoas, de ver o mundo, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito boa mesmo, de verdade. Eu queria que todo mundo, todas as mulheres da Dandara participassem disso. Alguns estudantes da Escola de Arquitetura da UFMG ajudaram a transformar a banca de revistas que fica em frente à unidade em um espaço cultural. Dá só uma olhada. Hoje nós estamos aqui com umas 150 publicações diferentes, de muitos artistas. Eles que vão trazendo para mim as publicidades. Nós fazemos um evento aqui para fazer lançamento. Porque você vai lançar um livro aqui. Nós começamos com a Pisagrama, lançamento do número 9. Um sucesso danado. Encheu aqui de gente. Os meninos ficaram todos empolgados. Então a ideia, na verdade, surge dos outros meninos, da Paula, do Otávio e do Lucas.
E aí eu retorno de um intercâmbio no ano passado, eu conheço eles e já entro no jogo junto com eles, assim. Conheço o Robson também. Acho que a ideia surge muito deles, assim, com essa pegada mais do design mesmo, assim, de tentar trazer para a banca novos tipos de publicação, assim, coisas que não poderiam ser encontradas em livrarias comuns. Você vê algo que alguém produziu e você tem a oportunidade de pegar isso e modificar e transformar num outro conteúdo que também pode entrar aqui, pode se encaixar do lado daquela na qual a pessoa se baseou, sabe? Então, realmente essa circulação cada vez maior de informação que é o ponto-chave. Produção independente é a produção livre, né? Acho que antes de tudo é pensar que se as pessoas hoje elas têm liberdade para poder exercer sua opinião, exercer, né, a sua proposição, talvez a publicação independente seja essa oportunidade, né? Então, quando você trabalha com isso, você acaba trabalhando com as pessoas e não com as corporações, as instituições. Com a publicação independente, você está muito mais próximo das pessoas, né? Muito mais próximo da vizinhança, muito mais próximo da cena. Eu acho que o futuro da banca tem muito a ver com uma biblioteca que se instala aqui, então as pessoas começam a trazer conteúdo e esses conteúdos estão disponíveis para as pessoas lerem, sentarem, ficarem aqui, conversarem com o Robson, conversarem com as outras pessoas que passam aqui. Então eu acho que cada vez mais a banca se torna um lugar comum, assim. Sucesso nos anos 90, a moto CB400 foi redesenhada por um aluno da Escola de Arquitetura da UFMG. O projeto foi o TCC de João Paulo Caetano, que concluiu sua graduação em design. Com a bagagem conceitual que a Universidade Federal me deu, eu amadureci a ideia de desenvolver essa moto que foi do meu pai, tem tanta história na família, né? Eu aproveitei a oportunidade para tentar trazer um novo desenho para essa motocicleta também foi tão importante para o cenário nacional, né? Quando eu recebi essa proposta, né, eu achei muito interessante porque eu também já tive uma moto dessas, né, CB450, então já tinha rodado estradas de cidade durante muito tempo. Durante mais de 10 anos eu tive uma motocicleta dessa, então foi até assim agradável desenvolver uma nova linha para essa motocicleta, né? Então foi um aspecto muito bom da gente receber um projeto, né, uma proposta de projeto de um aluno e poder compartilhar esse momento de criação de algo que a gente conhecia muito bem. A gente tentou manter as características, algumas características visuais, né, que a gente chama de assinatura, né, farol redondo, o tanque, essa proporção do tanque com a carenagem e a rabeta, né, evoluir a parte gráfica que a gente chama, que é a silhueta da motocicleta sem perder a essência, né. O grande desafio de você projetar algo hoje, buscando o futuro, pensando em linhas do passado, é essa arte retrô que a gente vê em vários objetos, não só em sistemas de transporte. Então a gente precisa, né, trabalhar a linguagem que era, né, anteriormente, na década, seja 60, 70, 80, e trabalhar uma linguagem atual em relação à tecnologia, né, e também buscando a tecnologia de usabilidade, por exemplo, questões aerodinâmicas, né, de encaixes, de construção, até mesmo fabricação, né, questões de materiais mais leves que a gente tem hoje em dia, fibra de carbono e assim por diante. Um próximo passo para esse projeto aí da motocicleta, esse redesenho da CB450, é buscar a patente, né, e logo em seguida levar também esse projeto para as empresas, né, adotarem isso e colocar também no mercado. Essa é para quem anda de ônibus em BH. Um estudo realizado a partir da análise de reclamações feitas por usuários identificou a necessidade de políticas públicas mais eficientes que incentivem as pessoas a usarem o transporte público. Fiz um estudo de 430 mil
reclamações sobre transporte coletivo entre o período de 2011 a 2015. Dessas 430 mil, 101 mil reclamações era sobre o comportamento do operador. O comportamento do operador influi inclusive sobre a questão da direção insegura, inclusive sobre não atender a solicitação de parada e desembarque, mas também o trato. Às vezes a devida atenção a uma pessoa com mobilidade reduzida, a um cadeirante, a uma mulher gestante com uma criança no colo, a um idoso, né? A forma de receber essa pessoa, de embarcar essas pessoas, quando é inadequada, é também muito pontuado como problemas no transporte coletivo que vêm decorrentes do comportamento desses operadores. Para eu deixar o meu carro em casa, o conforto do meu carro, eu tenho que ter confiança nesse transporte. Eu tenho que saber que eu vou sair e vou chegar ao ponto e o ônibus vai passar pontualmente, ou pelo menos naquela frequência que me é informada, né, 15 em 15 minutos. Eu tenho que ter um transporte com um valor justo. Eu tenho que ter condições dignas de estar dentro desse transporte. Todos esses fatores, quando eles não atendem às expectativas, gera um grande problema, que é as pessoas migrarem, elas evadem do serviço público de transporte e vai para o particular. Quando alguém não respeita o meu direito, eu estou sofrendo uma violência. Nesse caso do transporte, é um serviço público. Então, constitucionalmente, né, o poder público deve e tem a obrigação de me conceder um serviço digno, confiável, confortável, acessível. Né? E quando eu não tenho esses pontos respeitados, eu estou me sentindo sob uma violência. O programa Catadores de Sonhos oferece capacitações na área do design para artesãos e trabalhadores que coletam materiais recicláveis. A iniciativa envolve estudantes da Escola de Arquitetura sob coordenação do professor Glaucinei Rodrigues Correia. Minha relação com a Asmari começou em 2009, quando nós começamos também o curso de design na UFMG. E nós precisávamos de um tema para ser trabalhado com o desenvolvimento de projeto e nós resolvemos trabalhar com resíduos, para os alunos desenvolverem alguma coisa relacionada a esse tema. O objetivo principal desse programa, né, chamado Catadores, é buscar a inclusão socioeconômica tanto dos catadores quanto dos artesãos do projeto Oficinas Design. E a ideia também é torná-los autônomos em relação a essas atividades. Então, no projeto aqui para a Asmari, né, no design reciclado, nós desenvolvemos produtos para que eles pudessem fabricar, comercializar e isso tornar uma fonte de renda alternativa à catação para eles. Eu desenvolvi essa linha de produtos, fiz esses cadernos, aqui tem caderninho de anotações, tá? Ele é assim, tudo feito com papelão, tecido. Aí, para completar, eu fiz chaveirinho, fiz um porta-moedas, pensando que as meninas sempre precisam de um porta-moedas, marca-texto, não? Que é importante para o estudante. O projeto tem nos ajudado bastante. Inclusive, ele nos mostrar novas possibilidades, né? Como não só fazer a reciclagem de material, do papel, do papelão, mas também fazer artesanatos, né? De poder vender esses artesanatos e gerar lucro para a Asmari, algum lucro a mais para a Asmari. De uma caixa de papelão, vocês podem fazer com o que vocês quiserem, é só
sentar e bolar. O dia 17 de maio é reconhecido como o Dia Internacional contra a Homofobia. A TV UFMG produziu uma série de reportagens com pesquisadores que falaram sobre o tema. Assim como o movimento anti-homofobia é aliado do movimento feminista, o movimento feminista é aliado do movimento anti-homofobia, tanto que as duas pautas estão o tempo todo juntas. Eu diria que a luta contra a homofobia, ela vai nascer muito estimulada pelo movimento de mulheres e feministas. Tanto que muito do que alguns grupos homossexuais fizeram, como por exemplo aqueles círculos de consciência, as mulheres já na década de 60 faziam. Então há sim uma inspiração, uma influência aqui do movimento feminista em relação, tomado pelo movimento gay. Agora, não pense que a relação é tranquila. Dentro do próprio movimento feminista, havia preconceito em relação às lésbicas, por exemplo. E dentro do movimento feminista também havia preconceito em relação aos gays. Aliás, aproveito para dizer que o próprio movimento feminista, ele não é homogêneo, como qualquer movimento. Acho que nesse momento, nessa onda conservadora de extrema direita que nós estamos vivendo, que inclusive extrapola o Brasil, ela é internacional essa onda, eu vejo que o setor mais atingido, a minoria mais atingida é justamente a minoria, os homossexuais. Eu diria que é um reforço da homofobia que está ocorrendo. Só para dar um exemplo, aquilo que no Brasil a gente chama de ideologia de gênero, junto com a escola sem partido, no Peru se chama não te metas com mis hijos. E na Argentina se chama só papai e mamãe. Ou seja, o que eles estão dizendo? Não quero saber de casamento gay, não quero saber de crianças sendo adotadas por homossexuais, porque quando dizem somente papai e mamãe, é esse sentido, certo? Da mesma forma, não se meta com erros significa não queira ensinar sobre a discriminação contra homossexuais para meus filhos na escola. Eu não aceito que se fale sobre sexualidade, eu não aceito que se fale sobre isso. É disso que eles estão querendo dizer. Então, eu acho que esta é a minoria mais visada. E é nesse momento que nós temos que estar muito juntos. O movimento feminista está muito junto, mesmo porque também está sendo atingido. Durante a ditadura, especialmente a partir de 69, quando começa a circular internacionalmente ideias sobre a possibilidade de uma libertação homossexual, de homossexuais, de maiores direitos, era justamente um momento de maior repressão aqui no país, onde as pessoas tinham medo de se reunir por ser confundida com os chamados subversivos, ou seja, pessoas que estavam na resistência à ditadura militar. Então, era muito difícil organizar politicamente as pessoas. A partir de 75, 76, quando a abertura do governo Geisel se amplia, a possibilidade de imaginar a possibilidade de uma organização LGBT. Então, a diferença para mim é que hoje em dia, apesar de uma mídia muito conservadora, há uma liberdade de expressão, há uma liberdade de circulação de ideias no Facebook, na mídia social. Há uma possibilidade de organizar passeatas, de manifestações, de paradas, que não era possível durante a ditadura militar. Há uma possibilidade de um diálogo nacional, que não existia. Se eu me lembro, o jornal Isto É, em 78, os jornalistas que fizeram reportagens sobre a homossexualidade foram enquadrados na lei da imprensa e ameaçados de ser presos por ter feito uma reportagem, que hoje em dia isso não acontece. Então é uma grande diferença, essa liberdade que tem no Brasil, apesar de um contexto muito conservador e forças conservadoras que estão cada vez mais fortes no Congresso e na sociedade. O Cabra Macho é muito calcado em cima de algumas figuras como o cangaceiro, como o jagunço, como o coronel, né?
quem conhece o Nordeste sabe que existe uma verdadeira mitologia em torno desses personagens. Né? Existe uma verdadeira mitologia do coronel, uma mitologia do cangaceiro. Né? Você tem associações de estudo do cangaço até hoje. Existe, né, um monte de pesquisadores que, na verdade, não fazem um trabalho crítico em relação ao cangaço, mas fazem uma mitificação em torno do cangaço, de figuras como Lampião. Quer dizer, o que significa valorizar figuras como essa? Figuras absolutamente violentas. Quer dizer, uma coisa é você, como historiador, entender o cangaço no seu contexto, entender como ele foi possível, quais as condições históricas do seu surgimento. Outra coisa é tomá-lo como um mito com validade para o tempo presente. É fazer do cangaceiro um herói, um mito que funciona ainda no tempo presente como modelo de masculinidade. Se você propor para um menino no Nordeste que o seu modelo de masculinidade ainda seja Lampião, ainda seja Curisco, ainda seja o coronel, ainda seja o jagunço. Não é? Quer dizer, o Brasil tem um verdadeiro desejo pelo coronel. Não é? Quer dizer, várias vezes na nossa vida política a gente percebe o que é Bolsonaro. Bolsonaro é a encarnação desse desejo do coronel, esse desejo da força, de alguém que vai representar um poder despótico, um poder ditatorial, alguém que é um chefe, alguém que lidera, alguém que vai mudar as coisas a partir de sua vontade pessoal, que é uma compreensão completamente equivocada do que é a república, do que é a democracia, do que é um Estado democrático de direito. Não é? Da mesma forma que alguns anos atrás elegemos Collor, com essa mesma saudade do coronel, aquele homem que dizia que tinha aquilo roxo na campanha. Não é? Então, não há nenhum programa na TV que envolva o coronel para não fazer sucesso. Isso demonstra esse desejo ainda dessa figura. Não é? Nós desejamos essa figura. Não é? E no Nordeste se deseja figuras extrema que representam essa masculinidade exacerbada, autoritária e violenta. E isso tem consequências no dia a dia. Por exemplo, a extrema violência contra as mulheres. O Brasil é um dos países onde há um maior número de espancamento cotidiano de mulheres no mundo. O assassinato de homossexuais, o assassinato de travestis, a intolerância em relação à transexualidade. Quer dizer, nós temos um cardápio aí de intolerâncias que vem dessa valorização desse hipermacho, que na verdade é uma figura para compensar uma queda. Quer dizer, o cabra-macho é inventado justamente no momento em que as elites regionais estão num processo de decrepitude, que elas estão se tornando impotentes. Então, nós somos agora sem poder, somos subdesenvolvidos, somos pobres, mas somos machos. Então, a masculinidade surge como um elemento compensatório desse lugar menor que essas elites agrárias tradicionais, com o pé ainda no império, ainda todas com veleidade aristocráticas, essas elites vão elaborar então essa figura em contraposição ao homem da cidade, que é visto como o homem, o bacharel, é visto como o homem efeminado pela cidade, pela civilização e pela modernidade. Continuando o debate contra o preconceito, a pesquisadora Bárbara Mendes esteve na UFMG para falar sobre transexualidade e esporte. A TV UFMG conversou com ela e você acompanha agora. A importância de trazer essa questão das mulheres trans no contexto esportivo, à tona, eu acho que é uma possibilidade de discussão mesmo, de conseguir discutir esse tema, de conseguir dar visibilidade para essas pessoas. Quantas mulheres trans a gente vê, por exemplo, no vôlei, que acabam sendo delegadas à categoria masculina ainda? Por que elas não podem participar da categoria feminina? Por que a gente não pode ainda aceitar essa questão de gênero e ainda fica tão preso a umas normas que são estabelecidas e que são históricas? O esporte, ele não é apenas esporte, ele é uma construção sociocultural, sociohistórica. Então, se a gente tem uma sociedade em que a transfobia é uma questão que é institucionalizada, no esporte isso não acontece de forma diferente, acaba sendo da mesma forma. Então, é um meio que ainda se pauta em critérios muito biologicistas e muito
binaristas que a gente fala, né, do feminino e masculino para lidar com as coisas e excluir as pessoas trans no fim das contas. Então, essas pessoas trans, elas acabam por tendo uma série de barreiras que elas têm que enfrentar, então a questão de registro civil, a questão corporal, a questão de hormonização. E isso eu estou falando das mulheres trans principalmente, né? Então elas enfrentam todos esses tipos de preconceito, enfim, e todos esses tabus para poder lidar com a prática esportiva também. Acaba sendo mais um espaço concedido, assim, né? Elas podem entrar caso alguém dê permissão para que elas entrem. Não é um espaço que é legítimo, né, a participação delas, assim. Elas não conseguem participar efetivamente desse contexto ainda. Uma lógica de masculinização daquele corpo, se a gente pode dizer assim, né? É colocada como se elas não fossem mulheres legítimas, vamos dizer assim. Elas já não transitam na sociedade de uma forma tranquila, né? Elas são extremamente violentadas. A gente tem no Brasil um contexto de violência e exclusão dessas mulheres trans de uma forma massacrante, enfim. Tem alguns dados estatísticos que falam que o Brasil é um dos países que mais mata mulheres trans, né, no mundo inteiro. Então acaba sendo mais um meio que elas não podem transitar, mais um meio do qual elas não podem participar. Esse foi o Câmera Aberta de hoje. A gente se vê em breve. Até lá!